E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, então. Você se lembra quando os jogos pareciam ter algo diferente? Não existia necessidade de seguir uma fórmula exata, nem aquela obsessão por gráficos ultra realistas ou mecânicas meio inchadas. Sabe o típico jogo pra encher linguiça, onde você faz um monte de missão meio que repetitiva? Tem muito conteúdo, mas eles são Uma bosta. Tem muito jogo que é desse jeito mesmo. Tem muito jogo. Mas eu acho que é porque antigamente era mais barato produzir. O risco era bem menor. Os jogos antigamente eram criados pra divertir, pra explorar novas ideias, e talvez seja por isso que tantos clássicos ainda são lembrados com carinho. Mas será que eles realmente eram melhores, ou a gente só tá com esse passado e nostalgia? Hoje eu quero... Eu acho que é só passado de nostalgia. É só passado de nostalgia. Porque se você pegar o mercado indie hoje, ele é muito bom, cara. Nossa, tem tanto jogo incrível, cara, indie. E, tipo, a quantidade de jogo que sai é muito maior do que a quantidade de jogo que a gente chega a testar. Ou até saber que existe. falar exatamente sobre isso, que faz um jogo marcar a gente a ponto de nos prender por horas e horas. E pra entender isso, eu inventei uma categoria especial, os jogos de carpete. Eu chamo Jogos de quê, homem? assim todos aqueles jogos que não só te divertem, mas te transportam direto pra um tempo onde a sua vida era mais simples. Vamos entender porque alguns jogos continuam inesquecíveis, enquanto muitos outros títulos que lançam agora parecem totalmente descartáveis. E se você curte o tema, deixa aquele gosteizinho aí embaixo e comente o próximo tema aqui do canal. Até porque essa ideia aqui já foi uma das sugestões de vocês. E eu tô amando escrever o que vem na minha cabeça em relação aos temas que vocês mandam. Eu espero que vocês estejam gostando também, então deixa aquele likezinho. É isso aí, deixa o like aí, pessoal. Os jogos mudaram ou nós mudamos? A verdade Ambos. Nós mudamos porque nós envelhecemos e os jogos mudaram porque as coisas foram evoluindo, mecânicas novas e tal. é que os jogos antes tinham algo diferente. Eles eram mais simples, mas ao mesmo tempo mais envolventes. Você não precisa de um tutorial de 40 minutos pra entender o que tinha que fazer. Ele não te segurava pela mão, mas também não te jogava no vazio sem direção. Recentemente, lá na minha live, eu zerei o Digimon World 1 em live de novo. E cara, foi como voltar no tempo. Não só porque o jogo é nostálgico, mas porque ele é bom de verdade. O jogo sempre te dá algo novo pra descobrir, sempre apresenta uma mecânica diferente e faz com que cada jogatina seja única. Daqui a 20 anos, ele ainda vai ser um jogo incrível, porque ele foi feito com criatividade, não só seguindo uma fórmula engessada. Hoje em dia, infelizmente, a gente tá vendo muita coisa sendo reciclada. Outro dia Pior que, tipo, eu não acho o Digimon 1 bom. Na verdade, eu acho que eu não gostei de nenhum Digimon do Play 1 pra valer, cara. Sinceramente, eu acho que eu não gostei de nenhum. Porque o 1, esse negócio a maneira como ele cuida do Digimon não me apetece. Não acho legal. No 2, aquele Dungeon Crawler também não me agrada tanto. E no 3, eu odiei o sistema de quest do 3. Puta que pariu. Ave Maria. Então, sinceramente, Digimon, pelo menos do Play 1, não é pra mim, não. por exemplo, eu tentei jogar o novo Dragon Age e simplesmente não me desceu. Ele Esse daí não desceu pra ninguém, meu amigo. Essa aí é uma porcaria. Não desceu pra ninguém. Sem falar que esse daí teve a pachorra de estragar a trilogia anterior. Mesmo porque ele é uma continuação. Só que uma continuação que descarta tudo que você fez nos anteriores. Então, tipo, esse aí não desceu pra ninguém. parecia plástico demais, como se tivesse meio que medo de errar, como se fosse um produto feito pra agradar todo mundo e no E ele é! Ele foi um produto feito para agradar a maior quantidade de pessoas. É por isso que você não pode ser mal no jogo. É por isso que sempre que você tá numa conversa dentro do jogo, parece que o recursos humanos tá lá para impedir que você fale coisas ruins, sabe? Então, tipo, é um jogo feito para agradar todo mundo e por isso não agrada ninguém, porque ele não tem foco. fim acabava não agradando ninguém, sabe? Uma parada meio sem alma. Mas ainda assim eu gostei da exploração, tá? Achei a exploração do jogo bem legal. E é claro Mais ou menos. Tem melhores, tem melhores. que não dá pra você julgar um RPG gigante só pelas primeiras horas. Mas a questão é, ele não me deu aquela sensação de que realmente eu queria jogar mais. É por isso que eu fico com medo de ser a gente ou o jogo em si. Isso Eu posso dizer com toda a propriedade, depois de todos os reviews, análises que vi e tudo mais, é o jogo. É o jogo. acontece cada vez mais com jogos modernos. Eles tentam ser tecnicamente perfeitos, mas perdem aquele fator mágico. É tecnicamente perfeito. Esse aí passou longe. Passou longe. No máximo, esse aí tem uns gráficos bonitos. Sabe? Um exemplo perfeito disso é a comparação que estão fazendo ultimamente com o Skyrim e o novo Avowed. Quando o Skyrim saiu, ele Cara, essa comparação aí realmente é de doer, mas o que a Valve peca mesmo, puta que pariu, é que ele é inferior ao próprio jogo da Obsidian anterior. Ele é inferior a Outer Worlds, cara.
Outer Worlds. É por isso eu perdi toda a fé na Obsidian depois de ver a Valve. Eu não vou mais me interessar por futuros jogos dela, nem sequer Outer Worlds 2. E olha que eu fiz 2 playthroughs completos do jogo. Um nesse canal aqui, que vocês estão vendo agora, e um no meu outro canal maior de games. Então, tipo, eu adoro Outer Worlds, mas a Valve é inferior em tudo. Tinha problemas? Com certeza. Ele era conhecido pelos bugs, glitches e os personagens bizarros. Afinal, ele é um Elder Scrolls, né? Se você voltar pro Oblivion, vai ver a mesma coisa. Mas ele também tinha uma exploração, uma imersão e um mundo que parecia tão vivo. Cara, no Skyrim, você viu uma montanha lá no horizonte, você sabia que podia chegar até lá. E você não só chegava até lá, como, mano, você vivenciava uns 15 jogos no caminho. Você realmente sente que o jogo reage a você. E não que você só está seguindo uma missão atrás da outra, meio que de forma automática. Agora, voltando pro caso do Avowed, ele não prometia ser um novo Skyrim, mas... Prometia. Não só ele prometia, como de acordo com a Obsidian, ele veio pra matar Skyrim. Esse era o ponto. Ele veio pra superar Skyrim. Da mesma maneira que a Outer Worlds, ele veio com aquela promessa de superar Fallout New Vegas. Mas não superou. Tudo bem, ele até ficou perto. Ele até ficou perto. Tanto é que um segundo jogo, pelo menos na época do primeiro Outer Worlds, ele ficava, sabe... a gente tinha aquela esperança que, como o estúdio era pequeno, o segundo jogo ia ser a superação completa da franquia Fallout. Provavelmente melhor até do que o Fallout 4 em gráficos e tudo mais. Aí o problema foi isso, a Valve. A Valve não conseguiu sequer ter um sistema de facção, cara. Puta que pariu. A Valve não tem facção, mesmo dentro do jogo, tendo milhares delas, por assim dizer. O jogo tem um monte de facção lá, mas não tem um sistema de facção. Por quê? Porque os recursos humanos na sala não quer que você brigue com ninguém, basicamente. A expectativa dele era alta. No entanto, a gente viu muitos jogadores dizendo que a Valve era desinteressante, que ele não tinha um senso de aventura ou de descoberta, onde você criava suas próprias histórias dentro daquele mundo. E não dá pra criar as próprias histórias. Ele ficou super mega linear. Sabe? Não tem como. Você não vai criar suas próprias histórias porque o jogo te limita. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu joguei menos ainda do Avowed do que eu joguei do Dragon Age. Mas até onde eu joguei, ele não é que ele tava um jogo ruim, sabe? Ele tava, tipo, um jogo 7. Ele segue uma fórmula que a gente já viu antes. Sem inovar, sem muito risco. E sem risco não tem recompensa, sabe? Eu acho que a parte mais legal é o jeito que você usa as armas no jogo, mas fora isso, ele é um jogo ok. O que faz um jogo ser... Exatamente. Ele é um jogo ok. Um jogo que veio pra superar Skyrim e não chega nem nos pés. memorável. Lembra que eu falei pra vocês dos jogos como Cuphead, que te transportam pra um momento da sua vida onde você tinha menos problemas, onde tudo era mais simples, o som da televisão ligada com você no carpete jogando aquele seu jogo favorito, enquanto as pessoas adultas da sua casa estavam lá fazendo almoço, ou quando você chegava da escola e podia largar a mochila pra poder se deleitar em um jogo que você passou a manhã toda precisando dele. Porque alguns jogos marcam tanto a gente e outros somem da nossa cabeça depois de algumas semanas. A resposta é bem simples: criatividade. Olha o caso do Stardew Valley. Ele é um jogo novo, mas tem a essência de um jogo clássico. Você começa uma fazenda, explora o mundo, conhece os moradores, descobre seus segredos e de repente se passaram 5 horas e você nem percebeu. Ele não te obriga a fazer nada, não te entope de missões artificiais. Você tem sim lá o quadro de missões dos personagens, mas Stardew Valley faz até a missão de você pegar 5 trutas algo legal, porque cada pequena coisa que você faz tem um impacto real dentro do seu save. Um outro exemplo, o Baldur's Gate 3. Ele poderia ter sido só mais... Cara, Baldur's Gate é maravilhoso, cara. Puta que pariu, cara. Era esse nível aí de detalhe que a gente queria do Avowed. Era isso aí, cara. Era isso aí. E tipo, Avowed é no mesmo mundo de Pillars of Eternity. Que basicamente tem essas coisas de... Ah, cara, é chateação. Não é possível, cara. Não é possível que os caras tinham todo o setting de Pillars of Eternity 1 e 2 e fizeram aquilo, cara. É um insulto, cara, aos gamers que gostam da Obsidian, cara. É um insulto. Um RPG seguindo receitas padrões, mas não, ele respira a criatividade. Usando o sistema do D&D, cada jogada é diferente, cada decisão muda o jogo de uma forma única. Eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu foi logo no início desse jogo, onde você pode se unir a um grupo de goblins para atacar uma resistência, ou você pode derrotar esses goblins. Eu optei por derrotar eles na força bruta, eu fui pra cima e batalhei com todos eles, demorei quase 1 hora. Mas amigos meus jogaram um veneno na fonte de água e eles beberam e todos morreram em questão de minutos. Ele te dá essa liberdade, e é isso que faz Baldur's Gate ser tão envolvente. Ele não tem medo de errar e por isso acerta tanto. E percebem que eu falei de 2 jogos novos, então não necessariamente os jogos antigos eram melhores. Isso! Não necessariamente os jogos antigos eram melhores. É porque, tipo, o problema dos jogos atuais é DEI. É DEI. Você pode ver que ele só falou dos jogos medíocres, era jogo que tinha DEI no meio.
os jogos modernos são horríveis, você ainda encontra excelentes ideias. Eu acho que o nosso tema deveria ser direcionado ao problema dos jogos serem engessados. O problema é que muitos desses jogos não tentam mais ser memoráveis. A indústria tá cheia de títulos que seguem a mesma receita de sempre. Eles tentam acertar mais do que errar, e no fim acabam sendo só mais um jogo que a gente esquece depois de algumas semanas. Isso não significa que os jogos como fórmulas repetitivas sejam ruins, sabe? A série Souls, por exemplo, ela usa uma fórmula consolidada, mas sempre entrega algo novo dentro dessa mesma fórmula. Porque não tem DI. A maioria dos jogos orientais não tem. O problema é quando o jogo parece um produto de fábrica, sem alma, sem um toque de criatividade real, rebutado várias vezes, etc, etc. E é por isso que o caso do Digimon World 1 foi tão especial pra mim recentemente. Não foi só nostalgia. O jogo é realmente incrível até hoje. Imagina, cara, você trabalhou numa obra que se uma pessoa pegar em 2025, mais de 20 anos depois, ela ainda vai pagar um pau. O jogo não te segura pela mão, mas também não te abandona. Como eu disse, ele sempre tem uma coisinha nova pra ficar te mostrando. Sempre tem um motivo pra você querer continuar. E é isso que falta em muitos jogos modernos, o fator surpresa, senso de exploração, a sensação de que cada segundo jogando vale a pena. E claro, tudo isso é nada mais nada menos do que criatividade. É claro que existem jogos antigos que são absolutamente datados, mas ainda assim tinham muita criatividade, como o caso do Silent Hill, por exemplo, que a névoa, na verdade, foi introduzida dentro da história de toda a saga Silent Hill, porque... E infelizmente estragaram os novos Silent Hill. É uma pena. Porque Silent Hill, basicamente, tem o quê? Tem o 1, 2 e o 3, os outros ficaram tudo medíocres. Todos eles. Era uma limitação do PlayStation 1 na época. Eles não conseguiam fazer o render de toda a cidade e colocaram essa névoa ao redor pra meio que mascarar o loading. E funciona, né? Entrou pro roteiro e ainda assim deixou uma estética única pro jogo. É muita criatividade. Fizeram a mesma coisa com Homem-Aranha no Play 1. A névoa que tem na cidade mascara a limitação gráfica. E ficou ótimo. Porque faz parte da história. Claro que eu não posso chegar aqui e dizer que é super fácil você fazer um jogo absolutamente incrível. Eu lembro na época da minha faculdade que um dos meus professores, ele fez uma aula experimental. Ele disse que a gente deveria desenvolver uma empresa de tecnologia com uma ideia inovadora que faria com que as concorrentes não tivessem chance. Eu lembro de ter levantado a mão e falei pra ele, professor, se a gente fizer isso, eu estaria rico, não estaria aqui na faculdade. Porque, enfim, não é uma tarefa fácil. Mas não muda o fato de que a indústria tá com medo de errar. E aí fica a grande indagação. Os jogos realmente eram melhores antigamente? Eu não acho que tudo era perfeito no passado, tem muito jogo bosta. Mas eles eram bostas porque tentavam arriscar, sabe? E essa é uma boa indagação. Ser um jogo ruim porque você tentou ser um jogo bom, ou ser um jogo ruim porque você tentou agradar. O pessoal tá fazendo jogo ruim porque tenta agradar. Eles não querem correr riscos porque o gasto é muito alto. O problema maior hoje em dia é DI. Ainda tem jogo ruim, mesmo que não tenha DI? Sim. Mas DI tá estragando praticamente quase todas as empresas ocidentais de jogos grandes. As empresas grandonas, Ubisoft, Obsidian, qual mais? Bethesda. Tem muitas, cara, que estão entrando nesse negócio de DI e, sinceramente, vão acabar falindo. Teve medo de errar e reciclou mecânicas que uma vez você viu dar certo. Sei lá, eu acho que faz bastante sentido a gente debater sobre isso aí nos comentários, mas claro, com muita educação. Muitos jogos antigos tinham algo que faltava em muitos jogos de hoje, e vice-versa. Mas eu quero saber de vossa senhoria, qual é o seu jogo de carpete favorito? Aquele jogo atual que te transporta para um momento mais simples? Ou aquele jogo antigo que não importa quantas vezes você joga, você ainda ama ele? Comenta aí embaixo. Eu diria que a franquia Sonic de Mega Drive. Eu ainda jogo eles muito. Donkey Kong também. São jogos bem simples. Acho como você conheceu esse jogo e por que você tem esse elo emocional. E é isso, meus amores. Um big beijo no coração de vocês e até nosso próximo vídeo comentado. É que, tipo, jogos de carpete, ele quer dizer jogos que não importa quantos anos passe, você ainda goste deles. Tem muito jogo assim pra mim, mas os que eu vivo rejogando e rejogando são os Sonics, porque eles são simples. Outro também que eu rejogo muito é aquele Castlevania Symphony of the Night, que estou sempre trazendo para o meu canal principal de tempos em tempos, e assim vai. É difícil ter um jogo moderno, porque os jogos modernos são gigantes. Aí, jogos modernos, normalmente eu só faço uma série deles, digamos assim. Tipo, você pega aí Hogwarts Legacy, que é o jogo que eu estou jogando atualmente. Aí eu jogo ele do começo ao fim, mas tipo, é trocentas horas aquilo ali. É basicamente zerar uma vez e nunca mais. E não tem como simplesmente, vou jogar isso aqui casualmente. Eu jogo casualmente pra avançar no jogo, não porque eu quero passar por aquela experiência de novo. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!